Primeiramente, é uma alegria estar aqui com vocês, viu? Desde já eu já gostei bastante, se senti aqui acolhido, viu? Obrigado pelo carinho que vocês me receberam, não somente a mim, como a minha esposa, como a Josefa e o Gustavo. Graças a Deus eu dou por ele ter me permitido estar aqui com vocês hoje. Eu espero que mais vezes eu possa estar aqui, que vocês me convidem, tá certo? Gostei muito da igreja, da casa de Deus aqui, viu? Eu tenho fé em Deus que cada vez mais ela vai progredir, tá certo? Que vocês possam continuar com a força de vocês, com o desempenho de vocês, orando bastante para que tudo aconteça, né? Para a honra e glória de Deus. E que mais pessoas possam acordar e vir também para a casa do Senhor, né? Como falei para vocês, o sermão de hoje seria sobre o Espírito Santo, né? Mas de acordo com a escola sabatina, eu mudei e iremos falar sobre o testemunho pessoal, certo? E ao decorrer do testemunho pessoal a gente vai falar algumas passagens bíblicas para que a gente realmente reflita o porquê que a gente escolheu esse caminho, o porquê que a gente aceitou o chamado e aceitou viver ao lado de Cristo Jesus. Não aceitando viver no mundo da carne, da perfeição, da idolatria, mas é um mundo santo, é um mundo puro, é o que Deus quer e deseja, né? Com esse Espírito vamos fazer uma oração para que Deus nos oriente, nos capacite e que a mensagem seja absorvida, tá certo? Querido Deus, amado Pai, Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, gratos por mais um sábado, gratos por mais um culto, Senhor. Obrigado porque na lição da escola sabatina, a tua palavra, a tua mensagem falou nos nossos corações. E agora nesse momento, Pai, na segunda parte, eu te peço a orientação do Espírito Santo, que a mensagem aqui passada possa servir de aplicação para a nossa vida, Senhor. Que o homem que está aqui não fale por si próprio, mas que o Espírito Santo derrame a bênção sobre essa igreja, Senhor. Amém. Derrama a bênção sobre essa igreja, Pai, sobre esses irmãos da Boa Vista. O Espírito Santo possa descer como fogo, que eles aqui possam sair mais transformados, Senhor. Mais preenchidos do Teu Espírito, da Tua verdade, Senhor. Possamos, Senhor, com esse Espírito te adorar, te agradecer e nesse momento abrir a nossa mente para entender a Tua mensagem. É tudo isso que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, abram o livro de vocês aí, a Bíblia Sagrada, né, em Isaías 6, certo? Isaías 6. Isaías 6. Isaías 6, versículo 8. Amém? A visão de Isaías e o seu chamamento. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Queridos, assim como Isaías, na medida em que eu fui tocado, que fui preenchido pelo Espírito Santo, eu consegui responder ao chamado de Deus e dizer assim: eu vou, como está aqui na camisa. Esse eu vou reflete a uma vida de entrega, a uma vida também de negação daquela velha pessoa, daquele velho homem, daquela velha mulher que era, para a entrega e confiança de uma nova pessoa. Uma nova pessoa que é, vamos dizer assim, conquistada através do arrependimento, do convertimento e da prova nas águas batismais. Até então, na minha trajetória de vida, eu não sabia, não entendia o que era isso, o que era a vida adventista, o que era ser cristão. Eu não sabia. E por eu não saber, a visão que eu tinha era de pessoas loucas, pessoas que só tinham a vida de andar com a Bíblia debaixo do braço, pessoas que não tinham o que fazer, pessoas que queriam levar as pessoas para o caminho avulso. Essa era uma visão que eu tinha das pessoas adventistas, dos crentes por si só. Eu não podia ver, irmãos, um crente bater na minha porta
Um crente andar com a Bíblia debaixo do braço. Porque aquilo já me enraivava, sabe? Eu já pensava em xingar. Eu excomungava de forma geral. Quando eu olhava para a Bíblia, irmãos, eu via como um livro normal, escrito por mãos humanas. E por isso que, por ter a ciência, a certeza de que o livro da Bíblia foi escrito por mãos humanas, na minha cabeça, que no caso hoje é por profetas, inspirado por Deus, naquele momento em que eu estava cego para a vida cristã, para a vida religiosa, eu enxergava a Bíblia como um livro qualquer. Um livro sem fundo e fundamento. Um livro sem princípios, sem verdade, mas que o próprio ser humano tinha inventado e criado. Essa era a minha visão. Irmãos, eu morava no povoado Poços. Acredito que a maioria de vocês conhece. Poços fica próximo à Vaca Morta, ali, entre as duas serras. E no decorrer da minha trajetória de vivência, eu era uma criança muito, vamos dizer assim, satânica. Eu aprontava muito, sabe? Em casa, irmãos, eu xingava bastante. Eu não respeitava a minha mãe. Brigava com meus pais direto, com meus irmãos. Brigava por comida. Até que chegou um ponto que eu briguei, irmãos, porque faltou manteiga no pão. E ali eu brigando com meus irmãos, meu pai estava dormindo. Ele escutou aquela confusão. E por eu estar brigando ali, irmãos, por uma falta de uma manteiga no pão, porque a vasilha já estava seca, quando eu vi, já foi o meu pai passando a lata da manteiga no meu rosto. Porque eu estava brigando por comida. Naquele momento ali eu tirei uma lição para a minha vida. Que eu não iria mais brigar por comida. E com o decorrer do tempo, que eu ia levando a minha vida, alguém ia me tocando devagarzinho, sabe? E no povoado Poços, é um lugar muito desprovido, comunidade pequena, poucas casas. Na época não tinha internet, sabe? Não tinha internet. E não tinha celebrações de nada religiosa lá. Nem católica, nem evangélica. Não tinha nada na comunidade, era desprovida de tudo. E com o passar do tempo, já no terceiro ano do meu estudo na escola, no ensino médio, algo foi me tocando e dizendo: Fabrício, você precisa fazer algo para a comunidade dos Poços. Você precisa de alguma forma fazer algo aqui para essa comunidade. Que as pessoas estão desprovidas realmente. E foi quando eu comecei a perceber que na maioria dos povoados, o padre ia uma vez por mês. Os povoados eram cadastrados no município de Antas. E ali eu percebi que os Poços não eram. Não estava fazendo parte de nada do município, os Poços. Foi quando, irmãos, eu decidi ir à paróquia de Antas. Falei com o padre Fabrício, que era o padre Fabrício na época. Cadastrei o povoado Poços. Ficou como uma comunidade, fazendo parte da Igreja Católica de Antas. E ficou definido que uma vez por mês, o padre iria ficar indo aos Poços. Irmãos, a partir daquele momento ali, eu estava iniciando uma carreira católica, uma vida cristã católica. Eu já estava quase sendo coroinha do padre, vamos dizer assim. Eu fazia eventos, eu fazia reuniões, eu fazia orações quinzenais, mensais. Eu reunia as comunidades. A gente saía, a gente orava, comemorávamos Santa Ceia, cantávamos, sabe? Só que enquanto eu estava naquele convívio ali, naquele ambiente, como eu falei para vocês que eu não tinha uma ciência da Bíblia, eu não praticava a leitura da Bíblia. Então, até o momento que eu fazia parte ali daquele ambiente, da igreja católica, que eu ia influenciando pessoas, eu nunca tinha parado para ler a Bíblia. Eu nunca tinha parado para ler a Bíblia. E quando a gente não lê a Bíblia, qualquer coisa que é passada para a gente, torna-se verdade. Se eu não tenho conhecimento do que estão me passando, se eu não sei sobre o que estão me passando, se eu não tenho uma prova daquilo se é verdade ou não, então eu fui acreditando. E por eu não ter realmente uma ciência da Bíblia, eu permanecia no caminho católico. Eu permanecia idolatrando. Cheguei a dar a imagem da Nossa Senhora Aparecida para minha mãe. Comprei na Santa Cruz do Serrote, dei para minha mãe.
um gesto de carinho, um gesto bondoso. A gente fazia as reuniões na capela, acendia velas, idolatrava. E até então, porque eu não tinha ciência dos 10 mandamentos que diz a palavra de Deus. Em minha visão, queridos, eu estava ali realmente fazendo algo bom e que não era errado. De uma certa forma, não era errado. Em minha visão. Mas por quê, irmãos? É como diz lá em João: conhecerei as verdades e a verdade vos libertarás. Eu não conhecia a verdade. A verdade estava desprovida de mim. E como ela estava desprovida de mim e não tinha comunhão da Bíblia, eu idolatrava. Eu não guardava o sábado. Eu fazia reuniões com as pessoas. Eu influenciava as pessoas. E no momento, irmãos, em que eu estava nessa caminhada, apareceu o Flávio. Já tinha um tempo se batizado na igreja adventista e me fez um convite a começar a participar do PG, pequeno grupo. Eu, como sou uma pessoa muito autêntica, assim, que gosta de conhecimento, gosta de aprender outras coisas, eu disse: não tem problema nenhum, eu vou. Deu curiosidade, eu vou. Foi o primeiro PG, irmãos. Quando me vi, já tinha ido o segundo. Depois já tinha ido o terceiro. Quando passou um certo tempo, o Flávio já estava com um guiazinho de ouvindo a voz de Deus em casa. Eu já estava folheando o guiazinho, irmãos. O conhecimento foi entrando e fazendo parte da minha vida. E a verdade, sabe, foi se afundando. Até que chegou um ponto, irmãos, que eu já estava fazendo parte dos cultos da igreja adventista. Quando eu vi, já estava fazendo parte de um curso bíblico com o próprio pastor Jefferson. Só que como eu fui batizado recentemente, a vida que eu tinha antigamente era uma vida de trabalhos aos sábados. Eu mexia com o triângulo de prêmio de Jeremoabo. Eu vendia as cartelas do triângulo de prêmio de Jeremoabo. Trabalhava de quarta a sábado, influenciando pessoas a praticar o quê? O jogo. A sorte ali. A Bíblia não condena o jogo como um pecado. Ela não condena o jogo como um pecado, mas como jogos de azar. E se são jogos de azar, eu estava de uma certa forma influenciando pessoas ali a mau caminho. Sabe? Tem pessoas que prometem jogar na federal dizendo que quando ganhar, irão ajudar na casa de Deus. Mas muitos não cumprem a promessa que fazem. Ou acabam com a própria vida, ou se empobrecem mais do que o que já era. Ou seja, jogo é justamente algo que nos norteia a um olhar ganancioso, a um olhar de ganho fácil, sabe? A olhar de uma vida, vamos dizer assim, confortável materialmente, né? E naquele momento ali eu estava assim influenciando pessoas a fazer parte disso. E por coincidência, quando eu estava no caminho da verdade, ninguém nunca tinha ganhado comigo no triângulo de prêmio. Ninguém nunca havia ganhado comigo no triângulo de prêmio. Só que aí, como eu já estava pensando em parar com essa vida, tinha vendido 5 semanas as cartelas do triângulo de prêmio. Até então ninguém nunca tinha ganhado. Quando cheguei na 6ª semana, eu tinha vendido as cartelas da quarta-feira até o sábado. Eu fui na casa do padre conversar com o padre a respeito da minha saída da igreja católica. E uma pessoa me chamou: Fabrício, tem cartela ainda do triângulo de prêmio? Eu digo: tem. Você que deseja comprar? Sim, eu desejo comprar. Isso era no sábado, às 3 horas da tarde. Mas eu estava prestes a conversar com o padre, agora o padre João, não era nem mais o padre Fabrício, já tinha saído o padre Fabrício, mas sim o padre João. Que eu iria ter um tete-a-tete com ele sobre a minha decisão. E naquele momento ali, a irmã me comprou a cartela do triângulo de prêmio e foi a última pessoa que me comprou naquela tarde, naquela semana. E na última semana que eu estava vendendo o triângulo de prêmio. Quando foi no domingo que foi sorteado, irmãos, essa mesma pessoa foi a sortuda, ganhou R$2.000. E como eu mexia com o jogo, irmãos, não somente com o triângulo de prêmios, eu mexia com o futebol. Eu colocava torneios sempre nos postos onde eu morava. Sempre eu colocava torneios lá. Com carneiros, dinheiros, bebidas, sabe?
Eu sempre fazia isso nos postos. Futebol é uma coisa assim que eu amava muito, eu gostava muito. E se eu estava dentro ali do jogo de uma disputa, eu estava alegre, eu estava feliz. E o triângulo de prêmio naquele momento também estava sendo para mim isso, que era um jogo. Era uma renda para mim que eu estava tendo naquele momento. E quando justamente eu passei a conhecer a palavra de Deus através dos estudos bíblicos com o Flávio, com o próprio pastor, eu estava a ponto de decidir, veio essa pessoa e ganhou um triângulo de prêmio. Aquele, irmão, foi um desafio para mim, de não querer parar. Até porque o próprio administrador de Jeremias tinha prometido para mim: Fabrício, se você quiser, eu abro um escritório em Antas e você vira o administrador daqui de Antas. Estava vendendo muitas cartelas, irmãos. Quase 300 cartelas eu vendia. Quase 300. Eu só pegava na quarta-feira. E era uma renda que eu tinha ao sábado. Eu recebia dinheiro ao sábado. E naquele momento que a pessoa ganhou comigo, eu dei um passo para trás. Aquele passo que eu tinha dado para frente, para uma vida cristã de entrega, eu dei para trás novamente. E ali eu adiei a minha decisão. Eu adiei. Quando estava tomando estudo bíblico com a minha esposa Beatriz, ela foi a primeira a se decidir. Amor, vamos se batizar. Eu dizia para ela: não, você pode se batizar e eu permaneço no meu caminho católico. E não vai ter briga nenhuma, pode ter certeza disso. Eu não vou me batizar de nenhuma forma. Eu não acho certo esses mandamentos, eu não acho certo essa igreja. Acontece roubo de dízimo, de ofertas. Eu não creio em nada disso daí. Eu vou continuar onde eu estou. Eu vou continuar onde eu estou. Irmãos, passado certo tempo, eu comecei a avisar para o pessoal da comunidade. Digo: pessoal, infelizmente, eu sei que o trabalho estava sendo feito, mas de acordo com uma verdade que eu passei a conhecer, eu vou precisar dar um tchau para vocês. Preparei as pessoas, montei uma reunião, aconteceu na escola. E quando eu estava, irmãos, falando justamente sobre essa minha saída, foi que a minha mãe apareceu na frente e disse: Fabrício, você está louco. Alguém orou na tua cabeça, Fabrício. Você não está normal, Fabrício. Como que você vai largar uma vida dessa? Como você está descrendo do seu primeiro batismo? Eu batizei você. O padre batizou você. Você está descrendo de tudo que foi feito até agora, Fabrício. Minha mãe estava emocionada por eu ter casado recentemente e ter saído de casa. Aquilo tinha deixado ela entristecida. Ela tinha dito que eu tinha decepcionado ela, porque ela achava eu muito novo para casar, sabe? Aquilo ali tinha ferido o coração dela também. Só que no momento que eu disse que eu iria sair da igreja católica, foi justamente quando ela falou. Aquela minha decisão foi a pior decisão que eu tinha tomado, que aferiu ela profundamente. Como se ela tivesse tomado uma facada no coração dela, realmente. E ela disse para mim, irmãos, que vai levar isso até o fim da vida dela. Irmãos, eu juro para vocês que quando eu estava olhando para ela, eu achei que ela iria dar infarto ali naquele momento. De tanto choro, de tanto soluço que ela estava dando ali. Imagina a minha decisão naquele momento. Se manteria firme ou lá ao chão. Imagine para um filho ver uma mãe se acabando, chorando, porque você tomou uma decisão e você ali continuar firme naquela decisão. Foi difícil, irmãos. Foi difícil. Porque ali na medida que eu estava agradando a Deus, eu estava desagradando a minha mãe. A minha mãe. Mas era uma decisão que eu precisava tomar. Era uma decisão que eu precisava tomar. Eu não roubava, não matava, bebia pouco. E quando eu lembro de bebida, pessoal, eu cheguei a me embebedar 2 vezes na minha vida. Me embebedei 2 vezes. Teve uma vez, irmãos, que veio um cunhado meu de São Paulo, foi para casa e me desafiou com vodka. Eu digo: eu vou beber mais do que você, eu vou derrubar você. Não perdi nem 2 copos, irmãos. Já estava dormindo na cadeira. Teve outra vez que a gente inventou de fazer um ano novo, comemoração, no Gasparino. Fui com a minha esposa, com a irmã dela, com mais outras pessoas. A gente passou a manhã lá. Levamos comida e levamos bebida. Eu estava de moto e fui com a minha esposa. Irmãos, eu comecei bebendo e achei que aquilo dali não iria surtir efeito, sabe? Que eu iria ter um controle.
Só que quando chegou na hora de vir embora, irmãos, eu não sei nem como que eu saí da água. Eu nem sei nem como eu saí da água. Eu só me lembro da voz da minha esposa dele. Falar, vamos, já chegou o momento da gente partir, da gente ir embora. Naquele momento, irmãos, eu subi na moto, liguei a moto e saí. Sem consciência nenhuma, sem ver nada de nenhuma maneira. Eu estava totalmente bêbado. Irmãos. E eu subi na moto, saíram umas pessoas na minha frente de moto, e eu coloquei toda a carreira que tinha na moto. E fui o primeiro a chegar em Nova Antas. Beatriz estava alvoroçada nas minhas costas. Fala, pelo amor de Deus, você vai nos matar. A gente vai cair, Fá. Irmãos, acredite, eu não sei até hoje o porquê que Deus não permitiu que algo realmente acontecesse. Mas hoje eu sei que era porque Ele tinha um propósito para a minha vida. Hoje eu sei. Irmãos, eu estava embriagado totalmente. Eu coloquei o que tinha na minha moto, com a minha esposa na garupa. No entanto, quando eu cheguei em Nova Antas, as pessoas estavam mexendo no resto de comida aí e tinha uma farinha, sabe? Aí quando eu olhei, a farinha veio um pouco assim no meu rosto e disse: eita, areia braba, tá passando um vento brabo aqui agora. Eu não estava enxergando nem a farinha sequer, meus irmãos. Nem a farinha. Peguei a moto novamente, ia para casa da mãe de Beatriz, bati no meio-fio, o pneu da moto entortou, é torto até hoje. Só que conseguimos chegar em casa ilesos e sãos. Só que naquele dia foi o último dia que eu botei uma bebida em minha boca. Em minha boca, irmãos. E hoje, quando eu paro e olho para essas duas pequenas coisas que eu fiz em minha vida, que foram as 2 vezes que eu me embriaguei, eu vejo que realmente foi algo que desagradou a Deus muito. Muito mesmo. Sabe? Muito mesmo. E quando eu olho e paro e vejo jovens a mercê, vivendo de qualquer forma no mundo aí, e achando que nada vai ter resultado, nada vai ter consequência, a gente dói e sente no coração. A gente dói e sente no coração. Queridos, voltando para a conversa que eu ia ter com o padre, eu sentei com ele e conversei 1 hora de relógio. 1 hora de relógio eu sentei e conversei com o padre João. Eu falei assim com o padre, eu digo: padre, eu estou tomando estudo bíblico, conheci algumas verdades e agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Vocês têm o mesmo estudo que o pastor tem. Estuda teologia também. Praticamente a mesma quantidade de tempo. Sabe da verdade da Bíblia. Por que vocês idolatram? Por que vocês modificaram a lei? Por que vocês continuam seguindo nesse caminho? Eu disse isso para o padre, irmãos. Antes já tinha falado com o padre Fabrício. Eu estava em dúvida de onde eu ia. Eu dizia: padre Fabrício, me explique aí sobre a forma de batismo, padre Fabrício. Me explique aí sobre a questão das imagens, padre Fabrício. Porque eu estou tomando estudo bíblico aqui, eu queria conhecer mais sobre essa verdade. O padre Fabrício não respondeu nada. Nada. Ele viu as perguntas, ele viu as outras mensagens que eu mandei e não respondeu nada. Agora, por que ele não respondeu, irmãos? Porque ele sabia realmente que o que eu estava perguntando iria afetar. Ele sabe da verdade, ele sabia da verdade. E na medida que eu ia conversando com o padre Joãozinho, ele dizia: Fabrício, eu não posso impedir você de forma nenhuma. Vai ser uma pena você nos deixar de fato. A comunidade vai sentir sua falta. E naquele momento, irmãos, não estava sendo fácil mesmo para mim não. Eu já tinha feito um laço com a comunidade. Não faltava reuniões, sabe? Viramos uma família ali. Tinha escola, eu era professor de EJA, sou ainda professor de EJA. Ensino a eles, ensinava a eles. Graças à escola conseguimos que o padre fosse para lá. E também agora há pouco tempo consegui levar a internet. Tem um Wi-Fi na comunidade toda também lá, graças a Deus. Tudo através do EJA que tem lá. Escola de jovens e adultos. E daí estaria sendo uma festa para eles, queridos. Estaria sendo uma festa para eles. E não foi somente a minha mãe que ficou decepcionada. Assim como também eu percebia no semblante das outras pessoas. Sabe? Meus amigos, meus irmãos, dizendo que eu estava doido, que eu estava louco. Que eu tinha certeza que toda vez que queria receber o meu dinheiro, eu tinha que dar parte para Deus.
que meu dinheiro não ia dar para nada, que minha vida ia mudar totalmente, radicalmente. Apareceu, irmão, de toda forma, de toda maneira, tentações em minha vida, irmãos. De toda maneira apareceu. O pastor Jefferson dizia: Fabrício, falta mais o quê? Falta mais o quê? Eu digo: nada, pastor. Só que eu não quero. Eu não quero, pastor. Eu não vou. Naquele momento a Beatriz dizendo: Fábio, nós precisamos se batizar. Eu só me batizo quando você se batizar. Eu só me batizo quando você se batizar. Até que foi se aproximando o mês de abril, data 24. E eu fui para casa do pastor assim, só para tomar um estudo bíblico normal. Ele estava passando Apocalipse para a gente, os estudos bíblicos estavam já em torno do Apocalipse. Irmãos, quando estava próximo de terminar, eu senti algo me tocando assim, me tomando por dentro, sabe? Que quando eu vi, eu já tinha dito para o pastor pega a ficha. Vamos marcar essa ficha agora. Se não marcar agora, não fazer esse preenchimento, eu não faria outra vez. Vamos marcar agora, pastor. Naquele momento eu preenchi a minha ficha e marquei a data para o dia 24, que era o dia do meu aniversário. A mãe da Beatriz também dizia a mesma coisa com a Beatriz. Que era muito cedo, que a gente não iria ficar nenhuma semana na igreja. Que aquela decisão nossa estaria sendo errada. Que pessoas tinham influenciado nós. Irmãos, acredito, até o último dia que eu estava próximo a entrar nas águas batismais, eu estava com medo. Eu estava com incerteza. Eu estava inseguro. Mas eu fui. Eu fui, irmãos. Naquele momento foi um momento único porque eu estava morrendo para a minha vida realmente que eu tinha. Eu estava deixando tudo para trás. Jogos, mágoa com a minha mãe, laço com a comunidade, vida na igreja católica, trabalho do sábado. Estava sendo uma revolução realmente ali. E estaria sendo um momento único porque eu também estaria me batizando com a minha esposa. Momento único porque era o meu aniversário. E na medida, irmãos, que a gente se batizou ali, que a gente morreu para a nossa vida, a gente renasceu novamente. Nascemos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. E hoje, quando eu olho para mim, quando eu vejo a graça que Deus tem feito em minha vida, eu me arrependo de eu não ter me batizado antes. De eu não ter tomado minha decisão antes. Me batizei com 22 anos. Eu poderia, nesses 22 anos, ter escolhido mais cedo a glória de Cristo. Mas por que talvez eu não escolhi? E por que talvez muitos ainda não escolhem? Irmãos, vai de acordo também a nossa vida com o meio que a gente vive. Com aquilo que a nossa família faz. Com a religião que nossos pais com aquele convívio que a gente tem em casa. Isso tudo influencia na decisão dos filhos de cada um de nós. Influencia. E é por isso que eu falo hoje. Para vocês que já são batizados há mais tempo. Vocês são exemplos a cada momento na casa de vocês. E vocês estão sendo um espelho para o filho de vocês. E eu cresci num ambiente onde eu via meu pai batendo na minha mãe. Eu via meu pai xingando a minha mãe. Eu via meu pai jogando coisa na minha mãe. Eu defendia, às vezes eu entrava na frente dela, quase que morro, quase que levo uma alvenaria na cabeça. Eu via meu pai chegando embriagado ali. Eu acordava com brigas. Eu deitava com brigas. Dos meus irmãos e eu, a gente não sabia qual que xingava mais. A gente reclamava da vida pobre que tinha. Da situação difícil que tinha. E não lembrava em nenhum momento de agradecer a Deus pela vida. Era uma vida totalmente perdida, distorcida e distante de Cristo Jesus. Eu não sabia o que era a Bíblia. Não tinha noção do conteúdo que tinha aqui dentro. Eu não tinha noção disso. Eu valorizava mais os livros da escola. O livro que o ser humano escreveu sem nenhuma instrução. E não parava sequer para analisar o livro que Deus deixou como receita para a minha vida e para a tua vida.
Uma receita que, se a gente colocar os ingredientes necessários, que é a minha comunhão, que é a minha obediência, que é o meu amor, que é a minha gratidão, eu alcanço o resultado da receita, que é o quê? A minha salvação. Então, quando eu comecei a ver essa receita na minha vida, que era de graça, eu comecei a usar esses ingredientes aqui, ó. Eu comecei a aplicá-los eles na minha vida. E quanto mais eu ia me envolvendo com a causa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu fui vendo que ali era onde eu deveria estar desde o princípio, irmãos. E Deus tem me usado, irmãos, de tal forma que eu me sinto não merecedor. Eu me sinto não merecedor. Está entendendo? Eu nunca imaginava estar aqui pregando para vocês. Eu nunca me imaginaria com uma classe bíblica passando estudo. Eu nunca me imaginaria que eu iria conseguir salvar outras pessoas do pecado e guiar no serviço. Não passava pela minha cabeça isso. Mas Deus tem um propósito. Passava pelo pensamento do Senhor tudo isso que tinha que acontecer. Eu tenho fé em Deus, irmãos, e creio que a minha mãe ainda também irá se entregar. A maioria dos meus amigos também irá se entregar. Porque não tem coração duro, não tem pessoa dura que Deus não consiga amolecer. Se para nós, como diz lá em Mateus, as coisas são impossíveis, para Deus tudo é possível. Eu creio, irmãos. Eu creio. E aqui a gente lembra da volta de Cristo Jesus. Por que Cristo Jesus não voltou ainda? Por que ele está demorando? Por que a gente escuta falar disso desde quando a gente é pequenininho? Que Jesus Cristo vai voltar, que Jesus Cristo vai voltar. E por que ele não voltou ainda? Porque ele está sendo paciente para que ninguém se perca. Está lá em Mateus 24:14. O evangelho deve ser pregado em todas as nações. E então virá o fim. O evangelho falta ser pregado em todas as nações. Eu precisava do evangelho na minha vida. Eu precisava que alguma pessoa saísse da zona de conforto da igreja e viesse dar um estudo bíblico para mim. Apesar da pessoa não ter a certeza que eu iria aceitar. O próprio Flávio não colocava fé em mim. Ele dizia para o pastor, ele é duro na queda, ele não vai aceitar não. Eu ia todos os dias, irmão, com 10, 15 perguntas para o pastor. Eu dizia, pastor, se o senhor estiver me achando chato, pode falar. Não tem problema nenhum. Se estiver me achando chato, pode falar. Mas eu já olhava para a Bíblia, irmãos, com picuinha já de procurar uma coisa realmente para criticar. Para criticar. E hoje, quando eu vejo que os profetas foram inspirados por Deus para escrever essa receita que nós temos, é o que faz eu crer cada vez mais, irmãos. E muitos dos que estão lá fora com uma vida pior do que aquela que cada um de nós aqui tinha, pior do que tudo que cada um de nós chegou a fazer em nossa vida, está dependendo talvez de uma ação minha e sua, para que ela volte, saia dos maus caminhos e vá para os bons. As pessoas que estão lá fora estão precisando de um fortalecimento, de uma esperança, como a gente fez ontem no PG. A gente se uniu ontem, em Antas, em prol do evento que está acontecendo que chama Reencontro. Fomos atrás de pessoas que estão afastadas da igreja, de pessoas que pediram a carta da igreja de remoção. Irmãos, foi uma bênção tão tamanha que a gente, quando fazia serenata, via pessoas chorando, pessoas caindo, sabe, aos prantos. Pessoas se sentindo importante, porque os irmãos lembraram dela. Porque os irmãos não ficaram mandando mensagem. Porque os irmãos não ficaram só ligando. Mas porque ontem nós fomos até a casa de cada uma delas. E ainda falta mais. Hoje ou amanhã terminaremos o processo. Irmãos, a gente percebia no semblante de cada pessoa. Sabe? No final mesmo, quando estava no finalzinho, a gente passou por uma casa, visitamos uma irmã. Que ela tinha dito o seguinte para mim e para Beatriz. Ontem mesmo, Fabrício e Beatriz, eu estava pensando em pedir minha carta de remoção da igreja com o irmão. Tinha passado isso pela minha cabeça ontem. Como se naquele momento, irmãos, todos os problemas e os conflitos que ela estava passando iria resolver se ela pedisse a remoção dela da igreja. Mas será que iria resolver, irmão? Será que resolve os meus problemas e o seu? Eu sair da igreja? Se enquanto eu estou aqui com Deus, eu tenho um problema, imagine fora da casa dele, do tesouro dele, afastado dele.
Enquanto nós estamos aqui, nós temos uma proteção. Nós temos uma armadura da fé. Um escudo que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós temos o apoio dos irmãos. Nós temos a obra para se envolver. Mas quando nós decidimos, irmãos, largar tudo, deixar a nossa vida, porque está aparecendo problema em minha vida, ele só aumenta. Até porque problema é uma coisa que nunca acaba. Não adianta nós, seres humanos, achar que os problemas irão acabar, porque eles não passam. Deus diz, no mundo terás aflições. Mas esses são os princípios da dores. Ainda não será o fim. Como que eu, enquanto ser humano, pecador, carnal, não quero sofrer um problema, não quero passar por um problema? Ou como que eu, enquanto ser humano, acho que só a minha vida é sofredora? Acho que só eu tenho um problema? E a ferida que o outro irmão tem? E o que se passa na família dos outros irmãos? Será que só eu mereço graça e misericórdia de Deus? Para não querer sofrer, para não querer ter problema financeiro, de saúde, com a família? Quem sou eu? Quem somos nós? E por isso que eu digo, essas pessoas que estão afastadas hoje fora da igreja, essas pessoas que nunca conheceram a igreja, a gente deve falar assim, poderia ser eu. Poderia ser eu lá. E não olhar com um olhar de julgamento. Ah, que eu não caio, que eu não vou ficar igual a fulano nunca. Pode cair sim. Pode ficar sim. Nós já nascemos em pecado, irmãos. A nossa luta é contra a nossa carne. É contra os principiados. E quando a gente se aproxima de Cristo Jesus, cada vez mais eu me sinto mais pecador. Quando eu estou afastado de Cristo Jesus, eu estou fazendo tudo que o diabo gosta. Se eu estou fazendo tudo do mundo, as coisas tudo prazerosas, como a maioria fazem, como eu fazia, a gente não vai ter tentação nenhuma. Nenhuma. Então quando a gente toma a decisão, quando a gente decide vir para o caminho certo de Deus, a gente vê o grande conflito aparecendo em nossa vida. Aquela bola de fogo surgindo na nossa vida, sabe? Que foi através de Adão e Eva, com a tentação de Satanás, que abriu, sabe, esse espaço para nós hoje que vivemos o quê? Um mundo de enfermidade, é um mundo de pecado, é um mundo de vaidade, é um mundo de bens materiais, valorização dos bens materiais. Mas a gente sabe que para vencer todas as nossas lutas, todos os nossos problemas, todas as nossas doenças, só tem um antídoto e só tem um remédio. É aplicar Cristo Jesus em nossa vida. Aplicar Cristo Jesus em nossa veia. Faça Ele habitar em nosso corpo, tomar conta do nosso corpo, da nossa vida. Deixar Cristo Jesus nos coordenar. É eu pegar Cristo Jesus e colocar no centro da minha vida. Se Cristo Jesus está no centro da minha vida, não sou eu mais quem me coordena. Não sou eu mais que manda em minha vida. Mas agora é Ele que me direciona. É Ele que diz como eu devo agir, o que devo fazer. É Ele que me dá um norte para onde eu vou, onde eu quero chegar. Então quando eu coloco Cristo Jesus na minha vida, eu estou colocando como prioridade em minha vida. Não deixando como segunda opção, como terceira opção. E na própria palavra em Mateus 6,33 diz isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando estamos no meio aqui do centro, se colocando como a pessoa mais importante, valorizando as necessidades que eu tenho pessoal, as minhas realizações pessoais, não sobra espaço para Cristo Jesus em minha vida. Não sobra espaço para Cristo Jesus em minha vida. E talvez quando eu for lembrar de Cristo Jesus em minha vida, eu já vou estar todo preenchido com uma pele, com uma carne corrupta, com princípios mundanos, com falta de princípios cristãos. E é isso que falta na maioria das pessoas que vivem hoje a mercê. Pessoas sem expectativa, pessoas sem esperança, pessoas sem crença. Agora, se os jovens, se os adultos
querem uma liberdade, querem ver uma vida livre, e se querem fazer tudo da forma que querem, por que existe tanta depressão? Por que existe tanto suicídio? Por que existe tanta morte de jovens aí adultos? Se estão vivendo a liberdade lá fora, mas por que estão passando por problemas? Se era a liberdade e a vida que eles queriam. Com drogas, com bebidas, com prostituição, com adornos. Mas por que acontecem tantos problemas? Tantas confusões? Justamente porque eles estão no mau caminho. E é isso que eles precisam enxergar. Isaías, aqui a história de Isaías diz o seguinte: Isaías estava cheio de pecado. Ele precisou ir ao templo conversar com Cristo Jesus, para que o povo de Israel se voltasse de tudo que eles faziam em Jerusalém. Idolatria, prostituição. Isaías já não estava aguentando mais suportar aquilo, que de uma certa forma ele estava sendo cúmplice daquilo tudo, como estava sendo na igreja católica, irmãos. Sendo bonzinho para as pessoas, para mim, mas sendo errado para Deus. Que o próprio Deus diz lá em Apocalipse: